Bom dia a todos. Que bom que nós já começamos o nosso dia meditando que nós devemos deixar a luz do céu entrar. Deuteronômio 30:19 nos aconselha a deixar a luz do céu entrar. E lá fala o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus nos aconselha hoje a escolhermos a vida, porque quando eu escolho a vida, escolher viver uma vida plena e feliz, não beneficia apenas a mim, beneficia também a tua descendência. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa sentar nesta manhã no banquinho da Escola de Jesus Cristo, para que você possa entender que felicidade, paz, mansidão são atributos que Deus quer nos dar todos os dias, para que nós possamos estarmos com a nossa mente clara, com o nosso coração ligado ao coração de Deus. E assim, nunca mais vamos nos separar. É com esse desejo de estarmos ligados ao nosso Deus, é que nesta manhã vamos dar início a mais um culto de adoração. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Paulo, nós vamos então agora darmos início a esse bloco, aonde Sim, faremos duas orações. Eu vou sim, fazer aqui a primeira e você faz a segunda, ok? de acordo. Oremos então. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos gratos e felizes, Senhor, porque o Senhor nos acordou essa manhã. O Senhor ainda está nos dando uma oportunidade de restaurarmos a nossa mente, os nossos relacionamentos, para que possamos, Senhor, compreendermos aonde nós precisamos consertar aquilo que está atrapalhado. O Senhor é especialista em restaurar relacionamentos quebrados, o Senhor é especialista em colar cacos. Se tem aqui alguém, Senhor, que precisa de ter os cacos da sua vida colados, que o Senhor seja esse especialista hoje. Que o Senhor nos Amém. mostre aonde temos que, o que temos que fazermos, Jesus, através da ciência, mas também através de Ti, que é aquele que pode nos fazermos amarmos e perdoarmos o nosso semelhante, para que possamos ter vida longa contigo. Esse é o nosso desejo. Abençoe as pessoas que vão estar aqui nesse culto, abençoe as pessoas que vão ouvir mais tarde através do YouTube. Batiza-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, para que possamos fazer somente a tua vontade, pois ela é santa, justa e boa. Fica agora com o mensageiro, que ele possa falar somente aquilo que o teu Santo Espírito mover no coração dele. Nós te clamamos em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém. Santo Espírito Divino, em Ti nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, e sabendo que Tu nos ensina cada dia, desenvolve em nós a percepção, a compreensão e o discernimento. E por isso Te somos gratos, porque isto é a operação da salvação em nossas vidas. Que assim seja nesse momento, que venha a inspiração, que venham os exemplos, e que venham as considerações, que nos ilumine, nos esclareça, tanto no nível pessoal, quanto no nível da vida coletiva da Igreja. Assim te suplicamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Amém, Paulo. A voz é sua,
mas a mensagem é do Senhor. É do Seja Senhor. bem-vindo mais uma vez. Muito bem. Deixa eu abrir aqui o nosso texto. Um pouquinho de paciência. Ele, de vez em quando, ele some, eu tenho que te chamar de novo. Mas, assim, hoje eu vou falando, logo que entrar no texto, a gente abre. Hoje nós vamos sair da questão que nós tratamos individualmente, uma visão que era a respeito ao homem, pessoa humana, tanto na infância, a questão anímica, a questão da espiritualidade, quer dizer, a diferença de uma e de outra, entendeu? E isso é para nós muito importante, porque esse discernimento ele vai se construindo aos poucos. Deixe-me agora fazer isso. Ah, tá certo. Um momentinho. Eu esqueci de botar o share. Um momentinho. Bom, então, agora nós vamos procurar. Eu errei aqui, então eu estou tendo que. Um momentinho. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Paulo. Sim, tá. Agora eu vou entrar. Eu vou entrar aqui. É isso aqui. Muito bem. Então, já deve estar sendo visto o que eu estou mostrando. Muito bem. Nós precisamos compreender que o século XIX, em particular, foi um século de continuidade da reforma. É interessante que nem todas as pessoas têm essa percepção. Da mesma forma que no século XX, na parte do segundo período do século XX, tem havido um processo de desmantelamento de muitas conquistas que foram feitas pela reforma. No século XIX, a igreja, que veio então se constituir como igreja adventista, ela encimou o processo da reforma, porque vinha ocorrendo progressivamente, quando não foi mais possível de destruir o movimento da reforma, que foi a partir de Lutero, quando nas vezes anteriores a devastação foi muito grande e isso realmente começou a tomar fôlego, sobretudo com a compreensão do plano de salvação. Acontece que a sociedade humana, como ela ocorreu no passado e como Deus conduziu essa sociedade para um outro estágio de organização social, eu vou ler o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre
e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Vejam só, esse texto é exatamente um texto em que está enfatizado que Deus propõe organizar a coletividade humana. Em outras palavras, ele propôs organizar Israel. E também é muito interessante nós atentarmos que o fato do povo hebreu ter sido trazido muito rapidamente desde o Egito até as fronteiras de Canaã, e por dois motivos principais, ele tenha feito retornar o povo ao deserto por 40 anos. E 40 anos, considerando as idades médias dos adultos, todos teriam morrido quando, de novo, o povo foi levado de volta às bordas de Canaã. E essa instrução vem exatamente para mostrar que Deus estava ocupado, atuando no sentido de vir a constituir uma nação. Claramente, esse capítulo 28 de Deuteronômio e esses versículos que eu citei, 1, 2, 3, 4, parei no 4, mas podia ter prosseguido, Deus estava propondo uma forma de constituir uma nação. Ora, Deus se ocupa, sim, de nações, se ocupa de organização, se ocupa de normas, de práticas, de leis. Aqui traduzida, nesse texto especificamente, guardar todos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus não são, vamos dizer, caprichosos, usando esse sentido, não. Eles têm um significado, eles têm uma aplicabilidade. Ele se aplica tanto nas questões coletivas, quanto nas questões individuais de cada pessoa, quanto se aplica na produção econômica. Porque falar que será uma nação abençoada entre todas as nações da terra, entendeu? Falar da vida na cidade, da vida no campo, falar do fruto da terra, do fruto dos animais, as crias, isto daí é falar de economia. Sim, sim. É interessante porque a instituição da nação de Israel, ela é, se nós pegarmos toda a Torá, ela é um estudo de como se institui uma nação, uma coletividade de pessoas que são convidadas a seguir ao Senhor. Então, as nações podem ser abençoadas quando seus cidadãos se preocupam de ajudar os seus compatriotas em seguirem as instruções, as indicações que vêm da parte do Senhor. Isso é muito importante, nós entendermos isso. Naquela época, era a construção de uma nação. Posteriormente, quando entra o Novo Testamento, e entra tardiamente, bem tardiamente, ele foi colecionado, seus textos, já passado de 70 anos. Muito bem, isso tem um sentido que se vai ver quando se estudar em Daniel. Mas a igreja substituiu, num primeiro momento, a nação. Por quê? Porque a igreja foi instada pelo Senhor Jesus de ir a todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as tribos, enfim. O que foi feito no Antigo Testamento
estaria sendo proposto a se fazer no Novo Testamento a partir da igreja. E, obviamente, a gente observa no Novo Testamento, como nós vimos também observando nas outras vezes, uma preocupação de esclarecer problemas, de dizer o que é parte de uma solução e o que não é parte de uma solução. Mas num tempo histórico distinto do início da história dos hebreus. Portanto, as coisas se apresentam um pouco modificadas na forma, mas idêntica no sentido que é dado para que as nações se convertessem. Daí a ordem de Jesus, ide a todas as nações, a todos os governos, a todas as populações, não importa, a todas as religiões, onde for, vá e traga a notícia da boa vontade de Deus para com todos, que agora não está só preso a Israel, no caso, a Judá, naquela época. Então, nós precisamos validar em nossos estudos todos os esforços de todos aqueles que atuaram neste sentido, historicamente, no sentido de despertar na população, com a bênção de Deus, bem entendido, o bom costume, o verdadeiro evangelho, a verdadeira compreensão do processo de santificação, de salvação, da relação do homem com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo e assim por diante. E nós podemos tomar como uma referência importante, eu estou fazendo uma discussão histórica muito importante. Nós podemos tomar Lutero como uma referência, porque antes de Lutero, todos os esforços que foram feitos redundaram no assassinato da população que queria seguir a Jesus. Não importa que eles tivessem alguma concepção, vamos dizer, não bem fundamentada teologicamente, mas havia a intenção verdadeira de seguir a Jesus. E tinham, sim, uma concepção fundamentada do processo de salvação. Por isso, eles foram destruídos. Coube a inquietude, a preocupação, a observação e o cuidado de Lutero de tomar uma decisão. Ele foi a Roma, ele observou, ele conversou, ele discutiu, entendeu o problema, voltou e tomou uma atitude muito séria. Ele colocou 75 contestações na porta da igreja em cima do Vaticano. Isso foi um trabalho extremamente conduzido pelo Espírito Santo. Porque o esforço que Lutero teve que fazer para enfrentar todo o absurdo que tinha se tornado a igreja foi enorme. E isto é o fundamento de todo o processo da reforma, no qual a igreja adventista, que não era adventista, nem existia como adventista, os luteranos, os calvinistas, os metodistas, judeus, descobriram uma nova etapa. Isso é muito importante, nós temos isso no nosso entendimento e no nosso coração, que a obra de Deus, a partir da proteção dada a Lutero, ela foi crescendo, no sentido de recuperar a verdade e trazê-la para a vida coletiva, social, econômica. Porque o que está dito aqui, em Deuteronômio 28, de 1 em diante, eu relembro
bendito serás na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre, humano, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, isso é uma discussão que é social, é econômica, ela é também política, porque toda a sociedade tem que se organizar em cima desses princípios. Muito bem. Hoje nós vamos trazer um trabalho que ocorreu um pouco depois, no final do século XIX, que ocorreu em outras nações, dos quais esses trabalhos também fizeram parte da continuidade da reforma, mas nem todos têm conhecimento disso. Eu hoje vou repercutir em cima de um trabalho de um homem dedicado a Deus na Holanda. Ele se chamava Herman Duyverd, não sei se eu tenho para o segundo nome a forma correta de falar em holandês. E esse homem percebeu equívocos, faltas, ainda na reforma. E eles ajudaram a modificar, atualizar a presença do calvinismo dentro da Holanda. Só que ele, por ser um filósofo, ele começou a obra dele analisando desde a Grécia Antiga, por toda a Idade Média, o que era um entendimento que não tinha nada a ver com a Bíblia e o que era, eventualmente, coisas que, vamos dizer, eram aceitáveis. E assim ele fez essa crítica até o século XX, inclusive os filósofos do século XX e, inclusive, o movimento humanista. Aí alguém vai me perguntar, Paulo, o que tem a ver o movimento humanista com a igreja? Nós não vamos tratar especificamente do movimento humanista. Só vou declarar uma coisa. O humanismo entrou na igreja. Fica nisso. Vamos voltar à obra dele. Ele descobriu e ajudou a estabelecer isso de uma maneira clara, que não é somente o culto, não é somente a doutrina que constitui a civilização, mas que a lei de Deus atua na natureza, atua no ambiente social, atua no ambiente econômico, atua no ambiente moral, atua nas artes, atua na educação. E ele conseguiu perceber de uma maneira ampla e traduzir isso de uma maneira tão ampla que isso foi assim uma dádiva de Deus para que nós nos saibamos entender como nós temos responsabilidade econômica, social, histórica, moral, ética, jurídica, científica. Ou seja, esse homem, devidamente inspirado, hoje eu vou dar só um toque, para vocês verem a extensão de como ele expandiu e tornou evidente a presença do Criador em todos os aspectos da existência humana. Sim, isto foi um trabalho que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento pela primeira vez com a idade de 18 anos e ficou tão impregnado no meu entendimento que 30 anos e tantos depois, eu consegui trazer isto para ensinamento nos cursos de mestrado e doutorado, sem que as pessoas fossem cristãs ou sendo cristãs ou católicas ou quem que seja, eles tomassem conhecimento
da importância da responsabilidade humana no conjunto. Paulo, não estamos te ouvindo. Vão ver que Deus se ocupava das nações vizinhas. Ele não desprezava as nações vizinhas, mas ele também tinha um nível de tolerância, e quando, no seu nível de tolerância, ele entendesse que aquela nação passou do limite, ele eliminava. Afinal de contas, ele é o Deus de todos os seres humanos. E, no Novo Testamento, é dito que toda autoridade é concedida por Deus. Portanto, Deus se ocupa. Eu estou falando Deus no sentido do Espírito Santo, de Jesus e do Pai. Ele se ocupa de toda a civilização humana. Não importa, por motivos diversos, que povos tenham se tornado povos sem história, como são os povos antigos, tribais, eles não têm um sentido de história, mas eles têm sentidos de moral, eles têm sentidos religiosos, eles têm sentidos de respeito, como eles também praticam mal. Mas tudo, Deus disseminou tudo para todos os homens. Vou dar aqui um outro exemplo. Durante algum tempo, durante muitos anos, na juventude e tudo, eu perguntava por que Israel recebeu tanto, o Egito também recebeu de muitas maneiras, Babilônia também recebeu de muitas maneiras, mas por que os chineses não receberam, os japoneses e os indianos? Lê do engano. Escuta, durante 2.600 anos eu fui aprender isso com os chineses. Os chineses eram monoteístas. Eles não tinham imagens. E eles seguiam, pasmem, conceitos bíblicos que eles levaram quando, depois dessa população sair do centro dos sobreviventes do dilúvio, eles levaram e guardaram. Imagine, eu não sabia disso. Por isso Deus disse assim, nos seus botões, acredito eu, desculpe usar uma palavra antropomórfica, mas como uma maneira de dizer, esse povo está andando. Agora, ele escolheu um outro povo para ser nação sacerdotal. E esse povo não conseguiu ser a nação sacerdotal. Então, ele passou o sacerdócio para a igreja. Então, a igreja tem essa responsabilidade. E ao longo desses anos, que vem da reforma, do início da implantação da reforma, não daqueles que foram mortos, que também tentaram a reforma, mas foram impedidos. Ele, a partir de Lutero, ele dá uma dimensão enorme da responsabilidade da igreja em responder a problemas econômicos e sociais de toda ordem. E nós precisamos entender isso. E que a igreja adventista, ela está na última etapa da reforma. É uma igreja reformada, na última etapa que já entrava numa dimensão diferente do que até então existia. Essa dimensão foi muito bem estudada aqui, no que diz respeito à referência do tabernáculo, não vamos falar do templo, mas do tabernáculo, em que ponto da história, no ponto de vista humano e no ponto de vista de como isso se desenvolvia no céu, para com a humanidade, e nós estivéssemos exatamente situados no fim. Nós, quer dizer, os reformados, que se transformaram e avançaram, e surgiu a Igreja Adventista. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que houve diversos movimentos religiosos do século XIX e do século XX. Não vamos julgar,
aqueles que a gente concorde ou discorde de algumas coisas. Hermann Duiver, ele, como um filósofo que estudou essa coisa toda, vamos dizer assim, se a gente quiser entender, para dar uma equivalência. Da mesma forma que Ellen White escreveu o livro O Grande Conflito, em que ela estudou e tomou as obras de historiadores para explicar o que aconteceu nesses 2000 anos, ali é menos de 2000 anos, 1900 anos, 1800, 1900 anos, ela usou de historiadores, ela cita historiadores. Da mesma forma, Hermann Duiver, o que fez? Ele pegou, fez uma crítica do passado e trouxe a uma necessidade de o ser humano entender a sua posição na história humana. E é isso que eu quero dar uma breve notícia hoje, porque o assunto é longo e eu não vou conseguir esclarecer tudo em uma horita, não é possível. Mas eu vou apresentar um desenho, e esse desenho fui eu até que desenvolvi, tentando traduzir uma questão chamada epistemologia. A epistemologia, ela é uma parte do conhecimento que nos dita como nós temos que conhecer, e não necessariamente tratar com o conhecido, mas justificar por quê, como eu fundamento o que eu digo que conheço. Ou seja, não existe forma de pensar o mundo sem epistemologia. Epistemologia tem duas palavras. Episteme, em grego, significa conhecimento, e o logos é o logos humano que conhece como se conhece. Ou seja, existe na epistemologia uma proposição de verdade. O que é verdadeiro no meu conhecimento? O que é uma aproximação? O que é uma boa tentativa? O que é uma hipótese? O que é um teorema? O que é um princípio? O que são critérios? O que são indicadores de verdade? Então, esse é o sentido da epistemologia. E foi aí que eu vou mostrar agora essa figura. Vamos lá? Eu vou mostrar a figura que pode... eis aí a figura. Eu vou abrir bem o espaço. Deixa eu ver como que eu vou abrir esse espaço aqui. Bom, eu acho que está visível. Olhem essa figura. Tome um tempinho olhando essa figura. Olha de um lado, olha do outro, olha de cima, olha para baixo, vê essas esferas, vê o que tem escrito, vê que tem dois eixos. Aí tem uma geometria para representar uma questão muito importante do que Deus concedeu ao homem. Tenha observação dessa figura, não procure entender, procure perceber o que está escrito. Isso tem uma geometria, olha aqui, tem um eixo vertical, tem um eixo horizontal, que não está tão horizontal para poder dar uma sensação de terceira dimensão. Tome em conta disso, que agora nós vamos entrar no que ele trouxe e como que ele aumentou a nossa responsabilidade como seres humanos, como grupo social, como igreja, como nação e assim por diante. Aqui nós não vamos tratar dos pecados nem dos erros humanos. Aqui nós vamos tratar o que Deus mostra para a gente nesse tempo de sociedade altamente tecnológica que tem um impacto enorme sobre o planeta. Vamos lá, vamos entrar. O primeiro conceito, eu vou usar duas palavras dele. A primeira, que ele usou, e depois ele modificou, mas não deixou de usar a primeira palavra. Ele compreendeu, estudando o Antigo Testamento, que Deus estava tratando de tudo com os hebreus. Não estava simplesmente, vamos dizer assim, tratando do plano de salvação. Não. Eu li aqui
isso em Deuteronômio, para mostrar que ele se ocupava de que a nação hebreia fosse uma nação notável. Não é só uma nação para ser sacerdotal, mas que ela fosse exaltada sobre todas as nações da terra. Aí eu perguntaria assim, será que o Brasil não poderia ser exaltado sobre as nações da terra? Os Estados Unidos não poderia ser exaltado? A Alemanha não poderia ser exaltada? A França não poderia? Um país da África não poderá? A resposta é, considerando que Deus deu a ordem, ide a todos os povos, todas as nações, todas as línguas, toda e qualquer nação pode ser exaltada seguindo a Deus. Não importa em qual etnia essa nação está constituída, entre os árabes, os japoneses, os indianos. Por que não? Por que não? Está aberto ao planeta todo. Então, vamos lá. O primeiro conceito, e eu preciso passar, e essa figura representa isso, é o seguinte. O universo é constituído de campos de realidade, coisas que são reais e não são inventividade de um fulano ou de outro fulano, não. São coisas que a gente reconhece como reais. Então, a primeira vez que ele trabalhou o conceito, ele chamou de esferas de soberania. Vejam só, a ideia de esfera é a ideia de um campo de existência. E soberania é porque ela é comandada por leis. Sim. Então, por exemplo, ele descobriu que a matemática, ela é uma esfera de soberania, ela tem coisas intrínsecas para ser possível de se praticar matemática, e tem leis. Sim, e tem leis. Porque a matemática é a única coisa na atividade humana em que não se pode errar. E se erra, fica logo depois demonstrado que errou. Ela é absoluta, mesmo que digam assim, não, a matemática representa um problema. Quando a matemática representa um problema, ela fica um pouco presa a como representar o problema. Mas quando intrinsecamente se pensa a matemática, não há erro tolerável. É a única coisa no planeta que não pode ter erro, porque logo, logo a gente demonstra o erro fazendo análise. Então, da mesma forma, porque isso aqui, esses 1, 2, 3, 4, 5, isso implica toda a conquista da ciência na modernidade, porque ela foi sendo compreendida mesmo sem, vamos dizer assim, sem envolver questões religiosas. Mas os mestres que desenvolveram isso, eles tinham intenções religiosas. Haja ver Newton, que fez o princípio da matemática, que descobriu toda a questão da gravitação, mas ele fez porque ele estava escrevendo uma obra de teologia, ele teve um problema de teologia e foi descobrir pela ciência. Se ele acertou tudo, não acertou. E ele mesmo disse, mas as matemáticas funcionaram bem. Então, Dewey foi descobrindo que a noção de espaço, ela independe da noção da física. Ora, se a noção de espaço independe da noção da física, eu tenho um critério teológico. Existe um espaço. Existe um espaço. E o material físico ocorre dentro do espaço. Então, Deus deve ter estabelecido normas para se entender o que é espaço, abstraindo da existência física. Isso daqui já é uma questão singular da semelhança de Deus na questão psíquica. E a questão... Bom, vamos lá. Aí ele descobriu uma outra coisa que Newton tinha tratado, a cinemática. O que é a cinemática? É o movimento. E a pergunta é, existe movimento ou pode existir movimento não existindo o mundo físico? Descobriu-se que sim. Tanto é que parte das equações que Newton desenvolveu
que Kepler desenvolveram, Kepler nem tanto, porque ele julgou tudo em cima do sistema solar, mas que Newton desenvolveu, não tinha matéria. Não tinha. Na equação matemática não aparecia matéria. Então, a cinemática, quer dizer, o movimento, é pensável sem matéria. Muito bem. Na sequência, vem a física. Física é tudo que é matéria. É física, química, mas não é biologia. Não é biologia. Então, ele compreendeu, muito certamente, que para surgir a vida, tinha que ser organizado o planeta fisicamente. E olha que interessante, porque no Gênesis 1, há uma indicação de uma sequência. E ele compreendeu isso muito bem. E ele trouxe todo o pensamento científico da física, naquele período, no qual Einstein já estava incluído, para dentro e analisou isso tudo. E disse assim, nós podemos ter uma compreensão física do universo, do planeta e das coisas que existem físicas. Físicas aí significam inorgânicas, que não têm vida. Nós podemos compreender. Então, existe uma esfera de soberania da física. Mas observem bem, eu não posso pensar a física sem eu pensar a cinemática e reconhecer que ela existe. Sem eu pensar o espaço e reconhecer que o espaço existe. Sem conhecer a modalidade numérica, que eles chamam de numérica, que é matemática, também existe. Então, espera aí. O conhecimento vai num crescendo. Eu vou, para chegar à física, eu preciso saber o que tem antes. E isso foi muito bem comprovado. Muito bem comprovado. Aí entra uma coisa diferente, que é a biologia, a biótica. E a biótica não é física, mas a biótica tem que se fundamentar na física. Então, o que fundamenta a biótica? Ele disse que é a vida. Aí, no século XIX, no século XX, se começou a discutir o que é vida. Bom, primeira coisa, a vida é composta de questões físicas, mas não quaisquer. Ou seja, nem todos os elementos da tabela periódica dos elementos não participam da vida. Há alguns especiais que participam da vida. Mas por que isso? Essa pergunta é legítima. Por que o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio participam a 98, 99% dos seres vivos? Então, espera aí. O mundo biótico inclui tudo, inclusive as amebas. Sim. Inclui o homem? Claro. Aí aparece o homem. Mas não foi dito que tudo antes foi criado do homem e o homem foi a última obra? Então, a última obra biológica. Mas, biologicamente, eu não consigo definir o homem. Mas eu consigo definir o homem que, por exemplo, ele tem equivalências com os elefantes, com os tigres, com os pequenos animais. Sim, mas também tem a planta na história. Como que explica o reino biótico da flora? Ora, isso já era começado a ser estudado, os reinos da vida. Está na esfera de soberania da vida. Aí ele prosseguiu no seu estudo e disse assim, eu estou falando o raciocínio, tá certo? Ele não disse assim. Ele escreveu assim, ele definiu, ele demonstrou. O que vem adiante a vida é que a vida tenha uma condição psíquica sensorial. Aí você vai dizer assim, bom, o homem eu acho que tem isso, mas eu digo o elefante também tem. O teu cachorrinho doméstico que você gosta tem muito. Ou seja, esses seres participam de fenômenos psicossensoriais.
E vou dizer mais. Uma ameba, que só se vê no microscópio, ela tem a coisa mais fundamental psicossocial, apesar dela não ter uma estrutura psíquica, que é a irritabilidade. A irritabilidade é o primeiro fenômeno psicossensorial. E um ser microscópico tem, porque se a gente der um espetinho nele, ele salta e pula e vai embora. Ele tem irritabilidade. Olha que coisa interessante, quer dizer que a gente está descobrindo que tem uma lógica de constituição do universo. Sim, tem sim. Aí ele disse assim, bom, mas nós humanos, eu estou dizendo, ele disse como que para desenvolver um raciocínio. Mas é curioso, porque os elefantes não têm entendimento lógico. O cão também não tem. Eles têm entendimentos psicossensíveis. Eles podem se comunicar com o homem. Por sinal, elefantes comunicam muito bem com o homem. Muito. Muito. E mesmo animais violentos, como leões e tigres, quando eles precisam de algum apoio, a gente tem tido testemunho que eles procuram o homem. Dizem, que coisa estranha. Quer dizer que existe possibilidade psicossensível entre essas espécies? Existe, só que eles não têm a função lógica analítica. Aí aparece o homem. E o que é mais nem menos a função lógica analítica? É a expressão da inteligência divina no ser criado. Perceberam esse processo? Então, o mundo lógico-analítico e a epistemologia, e a filosofia, que em matemática também, na ciência, nas diversas ciências, a gente usa isso, é atributo do homem. Então, se é atributo do homem, é a singularidade do homem na criação. Por isso ele foi o último a ser criado. Olha como a gente está em cima do livro do Gênesis, com uma linguagem contemporânea. Então, cada unidade de existência de cada coisa é como se a gente dissesse com Kepler que eu penso... Não, Tycho Brahe. Ele disse, eu penso os pensamentos de Deus após ele. A noção de ciência desse homem, que era um astrônomo, eu penso os pensamentos de Deus após ele. E é isso que Dona estava fazendo. E isto é uma herança da cultura reformada da Igreja Cristã. Prestem atenção, vamos adiante. Aí ele continuando a pensar o problema humano, ele tinha que descobrir e dar conta das seguintes coisas. O que é história? O que é linguística? O que é social? O que é econômico? O que é estético? O que é jurídico? O que é moral? E o que é apistes? Botei uma palavra que ninguém conhece, mas tudo bem. Ora, se o homem é um ser lógico-analítico, ele tem que ter história, ele tem que falar línguas, ele tem que se sociabilizar, ele tem que ter economia, ele tem que ter estética. A estética é até um tema específico dentro da filosofia. Ele tem que ter jurisdição, ele tem que ter lei, ele tem que ter moralidade e ele tem que ter alguma coisa muito especial além disso tudo. Está na última esfera de soberania. Durante algum tempo, ele usou esse processo, esse nome, e depois ele trocou para o nome de modalidades. Modalidades cósmicas. Ou seja, ele trocou da noção da lei, esfera de soberania, para a noção de organização. Modalidade que o cosmo ou foi e é organizado. Então, são dois nomes que são diferentes, mas são duas formas de ver a mesma coisa. Muito bem, então vamos lá. Ele entendeu
que a experiência histórica é a experiência que perpetua o projeto do ser humano. É nela, na dimensão histórica, que cada ser humano se reconhece. E se reconhece como etnia, se reconhece como nação, e assim vai. Então, ela é um processo histórico que tem extrema importância. Aí, se nós formos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que a luta, entre aspas, dos profetas que escreveram livros e aqueles que não escreveram, com o povo hebreu, é de criar uma história de uma nação sacerdotal. Ah, então eles tinham esse papel de se transformar historicamente numa nação sacerdotal. Se eles fizeram bem ou não fizeram, não é um assunto para discutir agora. Não é. Por que os Estados Unidos passou o que eles passaram e se transformaram numa potência? Porque eles puseram na Constituição Federal deles, primeira coisa, liberdade de expressão religiosa, responsabilidade estética, econômica e social. Sim, sim. Respeito moral e jurídico a todas as opiniões dos seres humanos, porque eles são feitos livres. Se dá certo ou não dá certo, isso é um outro problema histórico. Uma sociedade deu certo, outra não deu certo. Então, os Estados Unidos transformou-se numa potência, como eles se transformaram, sem dúvida alguma, porque eles perceberam esse processo. E, criteriosamente, quando eles se opuseram à opressão britânica, eles disseram assim, nós vamos constituir uma nação. Então, a história de Constituição... Eu estou dando exemplo dos Estados Unidos, porque eu posso falar do Brasil também. A história dos Estados Unidos é uma, a história do Brasil é outra. Por outro motivo que a gente só vai compreender no livro de Daniel. Como que o Brasil está lá dentro? Já vou lançando para vocês algumas coisas quando nós chegarmos a discutir Daniel. Você vai dizer assim, Paulo, o que tem a ver o Brasil com o livro de Daniel? Fica a pergunta, tá bom? Fica a pergunta. Vamos em frente. Outra coisa que ele descobriu, que todo mundo descobriu, até porque quem estudou a história antiga sabe que... Ah, sabe não. Vamos antes disso. Quando surgiu o evento da Torre de Babel, que não tem nada a ver com a Babilônia, nem existia a Babilônia, a Torre de Babel, o que aconteceu? Está dito na Bíblia que todos os seres humanos falavam a mesma língua. Tudo bem. Então, língua é entendimento. Quem entende, trabalha junto. Quem trabalha junto, produz. Produz. Mas o Espírito de Deus entendeu e disse assim, a inteligência do homem é muito grande. Vou explicar por quê. Porque o homem daquela época não era um homem degradado como nós somos. Porque não tinha passado o tempo do ser humano se distribuir pelo planeta e enfrentar questões tão complexas que eles tiveram que até se especializar em formas de ocupação do território. E isso mudou a genética. Mudou. Entendam, nós todos, não importa de qual etnia, somos filhos de Noé e da sua primeira mulher. E dos outros. Mas como tem 3, outros são 4, Noé e os 3 filhos, o que acontece? Começou a dar uma variação, mas até então nem tanto. E o que aconteceu? O Espírito Santo observou o que havia e disse assim, eles vão, eu vou usar uma palavra comum da nossa linguagem, eles vão aprontar da mesma forma que aprontaram antes do dilúvio. Sim, então vamos misturar as línguas, porque eles vão se deixar de entender.
E vai cada um para o seu canto. E vai obedecer a um comando divino, ocupar a terra. Porque a tendência era agregar o conhecimento. Como vocês nunca estudaram, e nem dentro da igreja se estudou tão bem, a população, eu vou falar isso, é um assunto paralelo, mas só vou dizer o seguinte, a população humana, como eles reproduziam muito, tinham muita saúde, uma mulher podia ter 40 filhos numa boa. Ela cresceu a uma velocidade tão grande que eles criaram uma civilização tão importante que herdou a tecnologia dos antediluvianos. E nós já temos a comprovação disso. Não vou discutir aonde. Tem. E eles aprontaram, tanto que eles se destruíram. E retrocedeu o humano, vamos dizer, até ter que ocupar cavernas. Porque, mesmo tendo separado línguas e dispersado as pessoas, porque todo mundo sabe, pelo menos é o entendimento na Bíblia, que eles saíram daquela região onde a arca pousou e foram se dispersando. Mas a dispersão não foi tão simples, não. Houve uma intervenção divina. Então, a linguística é proposital. Quanto mais uma pessoa fala palavras, quanto mais ela aumenta a inteligência dela. Palavras diversas. E quanto mais a gente faz ciência, faz teologia, a gente cria os conceitos linguísticos para expressar o que quer entender. Muito bem. Então, a língua é uma pré-determinante da melhor sociabilidade, suja social. Sociedades existem diversas. Cada sociedade se organiza do jeito que pode, no ambiente que pode. Se tem uma sociedade de pessoas que vivem lá no norte do Canadá, ela não pode ter um comportamento de uma sociedade que vive no trópico. Impossível. Então, ela tem que ter formas sociais de se organizar. Mas as formas sociais de se organizar têm leis divinas. Se a gente respeita e descobre ou não descobre e não se organiza bem, vai criar problema. O que ele descobriu é o seguinte, mesmo as coisas que nós não conhecemos, mas que vamos conhecendo aos poucos, provém de Deus. Por quê? Porque Deus tinha, tem e terá um plano para a sociedade humana. Ele não, em outras palavras, Deus não desistiu do homem de forma alguma. Mas aí, quando entra econômico, você vai dizer assim, mas existe economia de povos tribais? Existe. Sabemos dizer quais são? Sabemos. Existe economia dos povos sumérios tão antigos? Sim. Existe. A economia de Israel seria muito diferente da economia dos sumérios? Não muito. Não muito. Teria um conjunto de questões que são sociais, linguísticas, históricas, religiosas, diferentes. Entendido? Já que dos sumérios, eles não receberam uma proposta de Deus de ser um povo santo e nem sacerdotal, embora eles tivessem religião, não importa qual religião. E aí, a economia, nós sabemos, qualquer economista diz assim, quais são os conceitos fundamentais da economia? Aí você pode perguntar, vale para a África, vale para os índios do Brasil, vale para quem vai para a NASA? É o mesmo, é o mesmo. Ou seja, até na ciência a gente procura o que é fundamental. E na estética? Estética, as pessoas vão dizer assim, é a beleza, é a arte. Bom, tudo bem, existe. Mas por que existe beleza? O conceito da estética é o conceito da harmonia. Então, eu posso ter harmonia num quadro da Idade Média, eu posso ter harmonia num quadro da Renascença, como eu posso ter num quadro abstrato. E ter uma sensação, é chamada experiência estética. Mas, mais do que isso, eu tenho experiência estética na pessoa que eu amo, nas pessoas que eu vejo à minha volta, no comportamento humano, porque tudo se interrelaciona. E isso foi a grande contribuição dele. Tudo se interrelaciona. Eu não tenho tempo para explicar isso. Eu estou afirmando. E a questão jurídica? Sempre o homem procura fazer uma lei para organizar o que primeiro surge na economia, na sociedade, na linguística, para depois ele transformar em lei e dizer assim, vamos normatizar isso para não surgir
a injustiça. Então, aqui só vê o aspecto positivo, mas a Bíblia ensina o aspecto negativo. Então, Deus comandava o povo para ser justo. E ele é justo. E ele pratica a justiça. Mas espera aí, Paulo. E onde está o amor? A coisa mais nobre, ela vai aparecer no meio da moralidade. E a coisa mais nobre vai aparecer no que se chama em grego pistis, e que também tem a expressão pistis sofia. Sofia é sabedoria. Isto é o esperado para todo ser humano, para todo grupo humano. Vocês se lembram que quando nós trabalhamos as questões da alma em si e a questão espiritual, ela não pareceu muito mais complexa, muito mais completa do que só as questões anímicas? Pois bem, pistes aqui é espiritual. Olha como Doiver conseguiu nos mostrar uma visão cósmica. Por isso que ela é chamada teoria das modalidades cósmicas. Ou você poderia também chamar teoria das, das, das do processo de cada aspecto cósmico que é dado ao homem viver. Então, esse nosso encontro de hoje, ele não é gratuito. Eu não estou trabalhando o que está aqui nos extremos, mas vocês vão poder perceber que tem objetos, que tem leis modais e típicas. Não dá para eu tratar isso para vocês. O que é uma lei modal? O que é uma lei típica? Ele conseguiu definir tudo isso, tudo. São volumes espessos de textos. E os segundos textos, o segundo volume, que é o quarto tomo, terceiro e quarto tomo, ele ainda entrou profundamente discutindo a estrutura da família, tal importância da família. Ou seja, é uma obra realizada do final do século XIX, plenamente no século XX, no início do século XX, antes, não antes da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial entrou no meio e depois veio a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tudo que ele estudou aqui para a sensatez, o entendimento dirigido a partir da palavra de Deus, foi rompido na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. E todo o horror que foi vivido na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E, se nós olharmos para isso e olharmos para o Apocalipse, você vai dizer o seguinte: agora eu vou começar a entender como que Satanás vai agir para baratinar de uma vez com toda a sociedade humana. Em cada uma dessas coisas que ele discutiu pelo lado do bem, da constituição do que vem do plano de Deus para o homem. Nós vamos ver como que é o plano de Satanás nesse ambiente. Cada um poderá estudar isso e ensinar na igreja para o outro, dizer assim: cuidado com isto que você está cultivando. Não vai ser bom. Cuidado. Você quer fazer o humanismo? Pode fazer, tem algumas virtudes? Tem. Mas não creia no humanismo, porque você vai bater em outro terreno, em outro domínio, em outra esfera de soberania que está sendo subvertida. E nós precisamos entender isso, minha gente. Precisamos. Da mesma forma que nós precisamos, estou fechado, nós estamos precisando entender as nossas complicações. Eu não posso falar das complicações de todo mundo. Eu tenho que ter recursos, como esse caso, que eu posso falar. Mas a nossa condição pessoal, a nossa salvação, eu tenho que entender assim, qual é o meu problema? Como ele se manifesta? Por quê? Ele pode se manifestar sem nenhum problema, centrado na questão econômica. Nós ouvimos, eu até li, passaram para ler, um caso ligado na situação social da família, entre o pai e um filho. Pode ser uma catástrofe.
Claro que pode. Pode prejudicar o jovem? Claro que pode. Se a gente desrespeita e desconhece essas leis que Deus nos deu a condição de repetir, como o nosso ilustre astrônomo dinamarquês diz: eu penso os pensamentos de Deus após ele. E é isso que eu desejo para a igreja. A igreja tem que se ocupar de economia, tem que se ocupar de sociologia, tem que se ocupar de falar bem com uma boa linguista, tem que entender a sua história, e a história da Igreja Adventista não é uma história distinta de toda a reforma. A Igreja Adventista é onde desembocou a reforma. Mas, lamentavelmente, tem uma informação muito grave contra a Igreja Adventista no livro do Apocalipse. Não durmamos. O desafio é grande. E a nossa obrigação é buscar conhecer e lidar com o mundo real, com os nossos mundos íntimos, com os nossos acertos de família, com os nossos problemas de família, lembrando também que Deus disse e deixou bem claro, aqui na Torá, que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Portanto, Deus tem visão histórica dentro da família. E a família está dentro da sociedade. Então, tenhamos essa atenção. Foi a maneira que eu pude de simplificar e tentar apresentar isso a vocês. Se houver interesse de entrar mais profundamente nesses assuntos, seja na questão linguística, seja... Por exemplo, só para terminar, a questão linguística está dando um problema nas traduções da Bíblia que vocês nem imaginam. Tanto que vocês devem ter visto, eu sempre citei, eu uso a tradução do Almeida, mas estou usando a antiga de 1936. Porque mudaram em 1900, em 2010, qualquer coisa assim. As palavras não são tão diferentes, mas palavras sinônimas não são palavras iguais. Então, eu posso dar interpretação diferente. E aí, se preciso, ainda preciso ir ao aramaico, para poder ser isso que está escrito. Porque se eu for ao grego, o grego koiné, quando eles traduziram o que havia em aramaico ou em hebraico e jogaram para o grego, ainda tem um problema de passar da língua aramaica, que é uma língua semítica, para uma língua indo-europeia. E o que foi escrito em grego, ainda eu posso ter um problema de não ter passado muito bem para o latim e de passar para o latim para o português. Eu posso ter ganhado ou ter perdido significação. Entenda, isto existe. E cabe à igreja também participar historicamente de resolver e progredir nesse trabalho, que é nosso dever. A todos, aqui está a palavra que eu digo. Digo diante de Deus, eu sou grato e sou muito grato de poder estar falando, discutindo, trazendo em honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Paulo, pela explanação. Nós vamos encerrar, então, agora este momento, né? Aqui com 2 orações. Eu gostaria de convidar a Fátima para estar orando. Fátima, você pode orar para nós? Tem alguém que gostaria de estar fazendo oração para a gente encerrar esse momento? Eu oro, irmã. Muito obrigada, irmã Nice. Nós vamos ter, então, aqui a oração da irmã Nice e vamos ter a Cristine cantando para encerrar, então, esse momento. Oremos. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos, Senhor, agradecidos pelo amanhecer na Tua presença. E sabemos que cada dia o Senhor está nos despertando. Louvado seja o Teu santo nome. Que nós possamos, Senhor, aprender, aperfeiçoar e nunca desistir, te obedecer antes que seja tarde demais. Sabemos que o Senhor está dando a nós uma oportunidade. E sabemos que as horas estão passando, os minutos também estão voando, Pai. Mas que nós possamos, Pai, seguir em frente e ajudar
os nossos irmãos e testemunhar para este mundo que ainda não conhece. E muito sabe que o Senhor está voltando, mas está dormindo. E sabemos que o Senhor está despertando um povo. E esse povo é um povo pequeno. E é de madrugada que esse povo está te buscando. E que nós possamos estar firmes na rocha eterna que é nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Pai, o irmão Paulo, a sua família. Ele bondosamente também está nos ajudando, nos orientando, nos despertando, a nos ter sabedoria para poder ter discernimento de tudo que o Senhor nos quer que nós tenhamos. Abençoa, Pai, este grupo. Os pedidos sempre que estão sendo colocados aqui neste grupo. Nossos irmãos que não vieram até aqui, mas vão assistir depois. Que o Senhor desperte este povo e nos ajuda e nos orienta cada dia. Abençoe, Pai, essa sexta-feira, dia da preparação. Amanhã estaremos mais uma vez na tua igreja, que lá nós possamos estar firmes, testemunhando também. Obrigada por tudo, perdoa nossos pecados. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Joias somos nós da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém. Obrigada, Cristine, obrigado, Pedro, por esse hino. Esse hino nos lembra que nós estamos numa caminhada rumo aos céus. Chegou o momento, né, de nós fazermos as nossas considerações, aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Rose, bom dia, pode abrir o seu microfone. Bom dia. Muito interessante a palestra do irmão Paulo, mas, né, infelizmente, muitas pessoas, né, até do remanescente mesmo, não terão acesso a esse tipo de palestra, né, de conhecimento. Então, está ouvindo? Então, isso não poderia ser substituído, é claro que buscando o Espírito Santo em primeiro lugar, né, a orientação do Espírito Santo, juntamente com a reforma de saúde, né, a reforma física, mental e espiritual, né, porque basta, né, a palavra de Deus e o Espírito Santo para nos guiar, né, que a gente realmente se consagre ao Senhor para esses tempos, né, que a gente vai enfrentar. Eu entendo que sim. Veja só, todas as coisas exigem trabalho. Então, é preciso haver disposição de diversas pessoas que possam trazer a sua contribuição. Quando se fala da reforma,
no século XIX, a gente fala da continuidade da reforma. Não é uma reforma outra especial. Não, ela continuou. Deus foi permitindo que progressivamente a igreja fosse se reformando. Alguns ficaram meio retardados em algumas coisas, tudo bem, mas não havia outra possibilidade. Outros não, avançaram. E todos avançaram no século XIX. Mas quando chegou no século XIX, certas questões que não eram as prioritárias no primeiro momento, que as primeiras prioritárias eram o plano de salvação. Essa era absolutamente prioritária. E o que estava dentro da Igreja Católica Romana não tem nada a ver. É uma outra interpretação que não fazia sentido. Então, essa era a prioritária. Quer dizer, a reforma ela foi progressiva, mas ela não terminou, não. Não terminou, não. Se tivesse terminado, não estaria escrito o que está escrito lá na carta da Igreja de Laodiceia. Quer dizer, nós temos responsabilidade. Como nós vamos pôr essa responsabilidade em prática? Por exemplo, esse trabalho que é feito aqui é parte dessa responsabilidade. É o que se pode fazer, sim, mas podem sair outras coisas também. Então, isso é muito importante. É muito importante a gente amar esse trabalho, essa Não, com certeza. responsabilidade. Entendi, com certeza. Mas acaba que, no fim, é a aproximação, né, de Deus, a Sim. consagração a Deus, né, o Espírito Santo. E eu estou Uhum. falando da reforma, a reforma alimentar, né, para poder Faz que a parte. gente estava falando, não é? Faz parte. Faz parte. Sim, e automaticamente vai ter consequências na nossa reforma física, né, espiritual Física. e psicológica, emocional, psicoemocional. Sem Obrigada. dúvida. Muito obrigado também. Rose, eu acredito que aquilo que nós estudamos ali nos dias do santuário, nós vimos que os móveis, né, no decorrer dos séculos, eles foram destruídos, mas eles foram restaurados aí pelos reformadores. E o último móvel que foi restaurado, né, a gente viu que foi a arca. E agora o que falta ser restaurado é o que está dentro da arca, né? Isso mesmo. Que Deus deixou para nós, adventistas do sétimo dia. Então, essa reforma continua nesse sentido, né? Que o que vai ser restaurado? A lei, né? A vara de Arão e ali o maná. O maná é a reforma da saúde. A vara de Arão, a educação verdadeira, né? E a lei de Deus, e a modéstia cristã. Então, o povo remanescente, né? Ele vai ter que avançar nesse sentido, né? De continuar essas reformas. Deus deixou a reforma alimentar para que nós tenhamos uma mente clara, e Ele deixou ali a verdadeira educação, porque hoje vocês bem estão vendo, né? Que a educação está totalmente corrompida. Quando a gente olha para o ambiente infantil, né, nós estamos vendo as escolas que estão ensinando as crianças uma terceira língua, né? As crianças estão sendo ensinadas que elas não precisam de escolher o seu sexo agora, que quando elas crescerem, elas podem escolher se elas querem ser meninas ou meninos, né? Então, Deus sabendo disso, e Satanás sabendo que existe uma profecia para as crianças, né? Então, em Conselho Pais e Estudantes fala que quem vai terminar a pregação do Evangelho são as crianças. Mas aonde vão estar essas crianças que vão terminar, que vão dar o alto clamor, né? Então, a educação hoje ela está totalmente corrompida, né? Porque ela tem trago valores que estão corrompendo as crianças. Então, quando a gente vai estudar a verdadeira educação, a gente vê que toda vez quando Deus tem algo importante a fazer, ele separa uma mãe e separa um filho, né? Então, nós vemos que a educação verdadeira, que é aquela que a gente vai estudar lá no Espírito de Profecia, essas crianças elas vão ter
aí, quando Paulo falou do campo, né? Do que Deus falou se o homem obedecesse, né? Não era intuito de Deus nunca que o homem tivesse na cidade. Então, nós vamos vendo que essas reformas elas vão continuar dentro da Arca dos 10 Mandamentos, né? E quando a gente olha para a vida de Lutero, lá no Grande Conflito, no capítulo 7, eu achei sensacional, porque eu estudei isso ontem, né? Lá fala sobre a influência de um bom lar, né? E olha o que Ellen White fala: Lutero foi o homem para o seu tempo. Será que você, Rose, também não vai ser uma mulher para o seu tempo? Os nossos filhos não vão ser as pessoas para o nosso tempo? Aí o que ela continua falando? Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo. Meus queridos, Deus está contando comigo e com você para que nós sejamos essas pessoas que vão esclarecer o mundo sobre a importância da reforma alimentar, da mensagem da educação verdadeira, né? E da lei de Deus, que nunca foi abolida, que nunca precisou de ser reformada. Então, são as coisas que estão dentro da arca que vão ter que ser trazidas para o mundo como algo que precisa de a gente ter isso na nossa convicção e na nossa fé. Só que a alimentação ela precisa de ser reformada, a educação precisa de ser reformada, né? E foi isso que Lutero, ele foi um homem para o seu tempo, né? E olha o que ela fala: como os primeiros arautos do Evangelho, Lutero veio das classes pobres. Seus primeiros anos foram passados no humilde lar de um camponês alemão. Pelo trabalho diário de mineiro que era, seu pai ganhava os meios para a sua educação. Ele foi destinado a ser advogado, mas Deus tencionava fazer dele um construtor no grande templo que tão vagarosamente tinha sendo construído através dos séculos. Dificuldades, privações e severa disciplina foram uma escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão de sua vida. O pai de Lutero era homem de espírito forte e ativo e de grande força de caráter, honesto, resoluto, correto, era fiel às suas convicções de dever. Quais fossem as consequências, seu genuíno bom senso levava a considerar com desconfiança a organização monástica. Os pais de Lutero dispensavam grande cuidado à educação e ensino dos seus filhos, esforçavam-se por instruí-los no conhecimento de Deus e prática das virtudes cristãs. Ardorosos e perseverantes eram seus esforços para preparar os filhos para uma vida piedosa e útil. Então, é essa reforma que está lá dentro da arca, que ela ainda continua, que nós precisamos avançar. Precisamos de avançar ainda, né? E essa mensagem, meus queridos, é para o povo adventista, porque muitos que estarão lá na hora 1/10, eles estarão tomando café, comendo carne de porco e tantas outras misérias da vida que eles vão estar praticando. Mas muitos não vão, talvez, nem abandonar isso. Mas por que Deus quer que essa reforma aconteça em nós? Porque somos nós que somos o povo do remanescente, somos nós o povo que vai dar o alto clamor, somos nós o povo que vai reivindicar o caráter de Deus. Então, nós precisamos estarmos com a nossa mente limpa para sermos esse povo. Nós somos esse povo, né? E a educação verdadeira, ela vai preparar uma geração, as crianças que vão dar o alto clamor. Então, essa reforma precisa de continuar em nós, povo adventista, através da reforma da saúde, através da reforma da educação
dentro dos nossos lares, assim como Lutero foi preparado para ser um homem para o seu tempo, nós teremos que sermos preparados para ser homens e mulheres para o nosso tempo. Você precisa de se Amém. preparar para ser a mulher do seu tempo. Deus conta com você. Deus precisa de você para ser a mulher do seu tempo. Isso que foi Lutero. Lutero foi o homem para o seu tempo, mas Lutero já morreu. Mas nós estamos vivos e nós precisamos de sermos essas pessoas que vão avançar, que vão preparar aquelas pessoas que vão sair de Babilônia. Dentro em breve, essas pessoas vão ouvir esse chamado: sai dela, povo meu. E quem é o povo que vai explicar por que eles têm que sair dela? E o que você vai ter na sua vida? Reforma da saúde, modéstia cristã. Quando as pessoas olharem para você, você vai estar vestida como um povo de Deus. Você vai estar vestida com uniforme, né? A Leia falou do soldado. O soldado tem um uniforme. Nós seremos reconhecidos por aquilo que vestimos, por aquilo que comemos e da forma que nos professamos. Então, essa é a reforma que Deus conta com você. Coloque no seu coração que, assim como Lutero foi um homem para o seu tempo, você será a pessoa para o seu tempo, né? Que Deus te abençoe. Amém. Mas alguém Ó, irmã, gostaria de... Sim, Rose. Enquanto não tem ninguém com a mão levantada, mas muito bem lembrado isso, e outra coisa, que a gente não confunda essa reforma alimentar, porque os veganos, né, esse pessoal aí, negócio dessa ideologia, junto com essa turma, né, que tem, não comer carne por causa dos animais, não, essa coisa toda que vai pelo viés político, né, no fim das contas, e também essa ideologia aí de que a irmã falou aí, negócio dos filhos, né, da ideologia de gênero, e inclusive de quem parece que tem, acho que já tem país que, não sei se é o Canadá, que se não seguir o que a criança aprende na escola, de acordo com a regra deles, o Estado vai tomar dos pais, os filhos, olha que absurdo. Enfim, mas o que eu quero dizer é para a gente não confundir essa reforma alimentar, não, porque até esses veganos, esse pessoal dessa turba aí, eles são mais rigorosos do que nós, só que por uma causa até diabólica, né? É isso aí, irmã. Muito obrigada. Rose, mas muito bem lembrado, né? Nós, adventistas, nós somos vegetarianos restritos, nós não somos veganos. Veganismo é outra coisa, né? Veganismo é por amor Mas aos animais, né? Tem esse pessoal aí, não só vegano, mas o vegetariano também, tem toda uma turba misturada. Sim, mas no nosso meio, né, nós temos que lembrarmos que nós somos vegetarianos restritos. E por que somos vegetarianos? Nós somos vegetarianos porque nós precisamos de ter a nossa mente limpa. É isso que nós precisamos de ter para ouvir a voz do nosso Deus e do nosso Criador. Deus deseja falar com você hoje. E como é que ele fala com você? Através do lóbulo frontal. É através da nossa mente que Deus quer falar conosco. E se nós tivermos, né, não tivermos uma mente clara, não conseguiríamos ouvir, né, a voz de Deus. Essa semana nós estivemos ali no sítio, né, da Igreja Batista, o Estância Paraíso, e nós fizemos ali um detox com os pastores, né, da Igreja Batista da Lagoinha, e muitos ali passaram muito mal, mas muito, muito mal, de dores de cabeça, de vômitos, né, porque tomam muito café e muita Coca-Cola, né, e então a gente vê que aquelas pessoas elas estavam altamente inflamadas, né, com seu organismo inflamados. Um dia apenas de detox, né, que eles ficaram ali no suco, que fizeram umas terapias, eles chegaram nesse nível de vomitar com apenas um dia de detox. Então, meus queridos, por que Deus quer tanto, tanto, tanto que a gente tenha esse cuidado e esse zelo?
é porque cada vez que a gente consome alimentos que não são bons para o nosso corpo, ele vai inflamando o nosso sangue, e isso atrapalha a nossa conexão com o nosso Deus Criador. Então, que você possa estar desejoso de cada dia avançar. Avance, né? Avance em abandonar aquilo que vai entorpecendo o seu lóbulo frontal, né? Porque Deus deseja falar com você. Porque assim como Lutero foi um homem para o seu tempo, nós vamos ser homens e mulheres, jovens e crianças para o nosso tempo. Deus tem um povo aqui nessa terra, um povo para o nosso tempo, né? E é por meio de Lutero, né, que fala, por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo. Pensa, meu irmão, Deus olhou lá do céu e ele tem uma lupa tão grande e ele encontrou você. Ele encontrou você aqui nessa terra e está te separando para fazer exatamente o que Lutero fez. Lutero, ele trouxe um esclarecimento ao mundo. Através do trabalho de Lutero, as pessoas deixaram de acreditar nas mentiras que eram propagadas pelo clero. O clero dizia que eles precisavam de pagar pela sua salvação, e ele chegou e disse, não, você não precisa, já tem um Jesus Cristo que morreu na cruz por você. E nós vamos ter que chegar agora para o nosso tempo e dizermos para as pessoas que Deus, nós vamos ter que ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo para ser um morador do céu. Porque o que vai ser pregado da agora para frente é que você não precisa de uma lei. O que importa é você ser feliz. Meu corpo, minhas regras. Então, nós vamos ter que chamar o pecado pelo nome exato. É isso que fala lá no livro Educação, página 77, 78. Lá fala que Deus vai precisar de um povo que vai chamar o pecado pelo nome exato. E esse povo é você. E é por isso que você está nessa sala da consagração, porque Deus está separando um exército. Ele está treinando esse exército para esse grande dia. Louvado seja Deus, porque você está aqui. E o que Deus está preparando, está sentando você no banquinho da escola de Jesus Cristo, para você compreender que você faz parte desse exército que Deus está chamando, desse soldado, né, que a Leia pregou essa semana, né? Um soldado que vai estar preparado para ser o homem e a mulher para o seu tempo, o homem e a mulher que vai esclarecer o mundo que o pecado tem nome. Pecado chama adultério, pecado chama homossexualismo, e que nós precisamos deixar o pecado para trás. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos, então, encerrar esse bloco, né? Rose, você pode encerrar com a oração? Posso? Então, ore por nós. Tá. Sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, mais um dia, Senhor, na Tua presença, com tão boas condições, Pai, com saúde, com a proteção do Senhor, um lar, né, condições físicas, mentais. Senhor, obrigada por tudo. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, mas dá-nos, Senhor, cada dia entendimento, à luz do Teu Espírito Santo, Pai, que nos aproximemos mais do Senhor, Pai, que a gente possa colocar o nosso coração, a nossa mente, Pai, para fazer a Tua obra, para a Tua honra e para a Tua glória. Colocar os nossos sentidos, Pai, nossos olhos, ouvidos, nossa boca, Pai, para poder honrar, Pai, honrar a Ti, nossas mãos também, Senhor, para que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor possa nos dar um restante de dia na Tua presença, um preparo para o sábado, à tarde, que o Senhor possa sempre nos enviar, Pai. Aliás, já estão conosco, nossos santos anjos acampados ao nosso redor,
para que a gente não tropece em pedra alguma, mas que possamos, Senhor, sentir a tua paz, Pai, não a paz do mundo, mas a paz que o Senhor nos dá. Agradeço por tudo. O Senhor abençoe cada um dessa sala, sua família, que tem sido tão bom, Pai, cada momento nesse amanhecer, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar a todos. Obrigado, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Meu Jesus, me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, de meu Deus desconfiar. Tenho paz perfeita e finda, gozo sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para me desenvolver. Perecer jamais eu posso, pois quem pode resistir ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis servir? Ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis servir. Meu Jesus, me guia sempre pelo seu tão terno amor. Vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Como em breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação. Quando salva transformada há de ser a criação. Bom sábado, tchau. Bom dia, feliz Até sábado, amanhã, acredite. pessoal. Bom dia a todos. Deus abençoe, irmão Paulo. Paz, Deus a todos. Amém. muita Feliz dia de paz, recuperação. muita alegria. Amém. 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 Amém, irmãos. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.